Olá, meus amigos, olá, minhas amigas aqui do canal Sem Censura, dando continuidade à gravação de videoaulas com a finalidade de auxiliar os nossos alunos no processo de avaliação. Estamos aqui para falar sobre a América Espanhola, tema que foi abordado nesse quarto bimestre com os alunos do sétimo ano. Quando os espanhóis chegaram aqui, eles se depararam com civilizações, culturalmente falando, muito ricas. Eram os incas, maias e também os astecas. E esses povos indígenas, que tinham uma cultura milenar, acabaram sofrendo muitos prejuízos. Nós tivemos a destruição física e também a destruição cultural. Uma das questões importantes que geram muitos debates é a respeito dos fatores que fizeram com que os espanhóis exterminassem os indígenas. Foram vários fatores. Nós tivemos a questão das guerras. As guerras, quando foram travadas, ali ficou evidente o quanto que os espanhóis eram superiores com relação aos indígenas. Armas que foram empregadas, o cavalo que foi adotado no campo de batalha, que o indígena não conhecia. Deve-se ressaltar que no campo de batalha o índio imaginava que o cavalo e o espanhol eram um corpo só, que se matasse um, outro também morreria, justamente pelo fato de que eles não conheciam. Tudo que você não conhece, em um determinado momento, causa impacto. Nós tivemos também a disseminação de doenças. Os índios, quando receberam os espanhóis, aqueles índios não tinham imunidade contra nenhum tipo de doença. Eles não conheciam doenças. Quando os europeus chegaram, eles trouxeram em sua bagagem muitas doenças também. Então, uma simples gripe já exterminava aldeias inteiras, por uma vez que o organismo do nativo não tinha preparação alguma para aquele tipo de doença, né? E também os espanhóis se aproveitaram das relações de animosidade, de conflitos que existiam entre os próprios índios para formar uma rede de alianças. Por exemplo, o Império Azteca. Eram mais de 500 cidades-estados que o imperador Montezuma administrava. Obviamente que nem todas essas 500 cidades-estados concordavam com o imperador, concordavam com o pagamento de impostos. Diante disso, os espanhóis se aproveitaram desses conflitos, conseguiram formar alianças e a partir daí eles acabaram sendo destruídos. Quando os espanhóis conseguiram estabelecer aquela rede de dominação sobre a população indígena, eles começaram a criar mecanismos que facilitassem a administração. E um deles foi a chamada Casa de Contratação, cuja finalidade era fiscalizar a entrada e a saída de metais preciosos e também combater o contrabando. E a base de dominação espanhola na América, ela se deu diante de alguns fatos importantes, como por exemplo a alta densidade populacional dos indígenas, ou seja, existia uma quantidade muito grande de índios e esses índios foram obrigados a trabalhar para os espanhóis, né? A exploração nativa se tornou fundamental no sentido de que os espanhóis precisavam de mão de obra para facilitar a exploração, principalmente de prata. E um fato importante é que uma nova sociedade se desenhou a partir desse domínio espanhol na América, e algumas camadas sociais importantes também emergiram dessas relações. Chapetones é uma camada social importante. Os chapetones eram aqueles espanhóis que viviam na América. E esses espanhóis que viviam na América se achavam no direito de exercer um domínio completo sobre os cabildos, por exemplo. Cabildo era o mesmo que Câmara Municipal, porque pelo fato de eles terem vindo da Espanha. Aquela ideia de sangue nobre. Esse sangue nobre teria o direito divino de exercer um comando sobre toda a sociedade. Nós tivemos também os crioulos. Os crioulos eram filhos daqueles chapetones. Só que os crioulos não mandavam tanto quanto porque eles tinham uma desvantagem, entre aspas. Essa desvantagem era o fato de que eles haviam nascido no continente americano. E nascer no continente americano, era um fator de depreciação, ou seja,
eles não tinham tanta importância, não tinham o sangue nobre e o sangue azul, justamente pelo fato deles terem nascido no continente americano. Também os mestiços. Mestiço significa mistura, mistura étnica. Aqueles mestiços, eles eram filhos de relações entre crioulos e indígenas, né? Então essa mistura, essa miscigenação formou essa camada social. Em quarto lugar, os indígenas. Indígenas, aqueles que sobreviveram ao processo de colonização, eles formaram essa camada social importante na América Espanhola. E por fim, não menos importante, os escravos africanos. Os escravos africanos, eles foram introduzidos na América Espanhola diante da inviabilidade em se explorar os indígenas. Como assim? Aqueles indígenas não se adaptavam ao trabalho exigido pelos europeus. A preocupação do índio, eu sempre gosto de ressaltar isso em sala de aula, a preocupação do nativo era justamente cultivar aquilo que era necessário para garantir a própria sobrevivência. Agora, trabalhar com o objetivo de obter lucros, isso não fazia parte do universo dos nativos. Então eles não tinham preocupação com isso. E essas questões foram fundamentais para se entender que os índios não eram preguiçosos. A cultura indígena era completamente diferente. Então, para substituir a mão de obra indígena na exploração de ouro, de prata, os espanhóis foram até a África buscar os africanos para serem escravizados no nosso continente. Também tivemos o Conselho Real e Supremo das Índias, que tinha como finalidade controlar os territórios americanos. Permitir que a coroa estabelecesse um controle mais contundente sobre os territórios americanos. E voltando um pouco na questão da exploração indígena, duas formas de exploração foram adotadas pelos espanhóis. Primeiro, a mita e também a encomienda. Na mita, um índio ele era levado para trabalhar e esse índio ele ganhava um salário que era 1/3 do que aquele trabalhador livre ganhava, e ele também não tinha permissão de voltar. Ele ficava 4 meses trabalhando, passava por todo aquele processo de exploração e depois de 4 meses ele podia retornar. Muitos não retornavam porque o trabalho era muito pesado, era muito intenso. Então a mita era uma das formas de exploração. A outra era a encomienda. Na encomienda havia um acordo celebrado entre o chefe indígena e também o espanhol. E a partir desse acordo ficava determinado que toda a aldeia seria explorada. E na encomienda, deve-se ressaltar, acontecia todo o processo de catequização dos indígenas. Os indígenas passavam pelo processo de conversão ao catolicismo, né? Então essas duas formas de exploração foram estabelecidas aqui lá na América Espanhola. Essa questão da colonização, ela se encontra, só para contextualizar, no que nós chamamos de monarquias nacionais. O rei absolutista, ele precisava acumular metais preciosos, metalismo. Por quê? A riqueza de uma nação, a riqueza de um país, ela era medida em conformidade com a quantidade de metais preciosos que eles possuíam. Se um rei espanhol tinha mais ouro que um rei português, o rei espanhol exerceria o comando político e militar no continente europeu. Diante disso, a gente pode perceber que havia essa preocupação intensa em acumular metais preciosos. Por isso que Portugal e Espanha empreenderam viagens marítimas e a finalidade por trás disso tudo era consolidar e fortalecer as monarquias nacionais. Enfim, espero que tenham todos gostado da nossa revisão. Deixar aqui no nosso vídeo, na descrição, o endereço do nosso blog. Podem entrar, acessar e lá vocês encontrarão informações sobre o que nós abordamos aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Qualquer sugestão, também é importante ressaltar. Um grande abraço, estudem bastante e até a próxima. Valeu, galera!